Uma mulher indígena que decide, por meio da autoimagem, da autorrepresentação, cuidar de si e do seu povo, exerce o poder da representatividade e do que deseja mostrar. A agência das mulheres indígenas é demonstrada pelo novo papel de interlocução estabelecido na atual conjuntura, que as evidenciam mais como agentes históricas. A meditação para a espiritualidade, a consciência das representações, a escrita de diários e cartas, a produção de imagens são formas de cuidar de si. O papel de interlocução que mulheres indígenas adquirem quando são convidadas para um projeto cultural como cineasta e artista, um festival de cinema, um debate e até mesmo artigos como esse, que afirmam esse lugar de liderança e agência promovido pelo uso da câmera. Bari, uma autora de estudos decoloniais, concebe representação como um termo com múltiplas e às vezes confusas conotações. Ao significar presença, reprodução, semelhança, formação de uma ideia na mente ou até mesmo presença por representação no sentido político de falar por, o termo está no centro de muitos debates da teoria pós-colonial e feminista. Sendo assim, as mulheres indígenas cineastas falam por outras mulheres indígenas e pelas mulheres de suas etnias. O fato é que não há homogeneidade, pois trata-se de várias etnias, contextos sociais e trajetórias de mulheres indígenas distintas, nuances coloniais que já não possuem esses espaços de fala desde o contato, realizado sobretudo entre homens brancos com homens indígenas. Essa representação específica não se aplica a uma cultura inteira ou às mulheres indígenas, mas tais espaços precisam existir. Pensar junto, fazer junto são aspectos insociáveis das cosmologias étnicas. Pensar junto e fazer junto é também uma das características das linguagens cinematográficas, pois até mesmo o cinema hegemônico é uma realização coletiva, ainda que muitas de suas produções sejam centradas em uma autoria individual. No caso dos cinemas indígenas, plural como a diversidade de povos, a questão da autoria é tensionada. Como lidar com a autoria de uma individualidade coletiva dentro do cinema? Uma das ferramentas para investigar a participação das mulheres indígenas no audiovisual brasileiro contemporâneo é compreender a correlação entre o universo comunitário e aquele exterior a ele, nos quais se interrelacionam o bem comum e as demandas individuais, aproximando-se nesse sentido do slogan feminista "O pessoal é político". Temas privados aparecem para elas interrelacionados a problemas de ordem pública. Essa é uma citação da Angela Sack, que tem um livro que está em PDF, que chama Gênero e os Povos Indígenas. A Angela Sack trabalhou muito tempo com a FUNAI e foi uma das precursoras, junto com a Rita Segato, como pensamento das leis, inclusive da Lei Maria da Penha, as leis que asseguram a segurança física e emocional e saúde de mulheres indígenas no Brasil. De acordo com Sack e Grim Hall, que são autores do livro, é a partir dessa perspectiva que se compreende a dinâmica da mobilidade indígena como articuladora de redes de parentesco, fluxo de bens e pessoas situadas entre comunidades e cidades. Deste modo, há uma correlação entre modos de vida distintos, comunitário, citadino e os valores tradicionais e o da modernidade. O número reduzido de mulheres realizadoras parece indicar uma possível dificuldade das mulheres indígenas, bem como mulheres negras e brancas, cada qual com seu recorte social, ao se apropriarem de uma atividade artística, para além daquelas destinadas às suas dinâmicas tradicionais. Tendo em vista que, ao ser designada para tal realização, agrega-se também a elas um status político e social na relação de convívio da aldeia, essa Terence Tanner, no caso específico das mulheres indígenas, por meio do empoderamento étnico e de gênero através das mídias audiovisuais. Portanto, usar a câmera é portar uma forma de poder, é adquirir, como afirma Tanner, um espaço social e político. Oscar Saez, que é um antropólogo que pensa muito a individualidade do sujeito histórico indígena, que é da UFSC, ele diz que ao pesquisar a autobiografia e o sujeito histórico indígena, questiona que nunca o indígena brasileiro decidiu-se ou foi solicitado a relatar sua vida, e não o mito ou a história do seu povo, que é muito comum até no cinema indígena, categorizando mais uma vez. Então a gente acha que fazer cinema indígena também está dentro de um recorte que tem que ser uma coisa, ou um ritual, ou uma coisa que seja estereotipada dentro do que a gente construiu imageticamente e hegemonicamente sobre a alteridade indígena.
A preocupação com a autoria é uma preocupação não indígena, já que as práticas coletivas são presentes nos extracampos das imagens. Nesse sentido, essa produção vem a tensionar esses espaços de produção da imagem. A produção indígena é tão diversa quanto seus povos, línguas e tradições específicas. Tentar encontrar uma homogeneidade a essa produção e inseri-la em formatos estéticos teóricos, classificando-o como cinema indígena, é impensável e até mesmo uma ilusão. Deste modo, Comolli afirma que o que o cinema nos mostra é o mundo como olhar. Clarice Alvarenga afirma, de acordo com Comolli, a partir da devolução do olhar, aquele que filma é também ele posto em cena. A auto-mise-en-scène seria, portanto, aquilo que permite o sujeito filmado colocar-se como sujeito da cena, colocando em cena em contrapartida aquele que filma. Então é justamente essa tensão, principalmente nesses filmes que a gente vê sobre indígenas ou sobre cineastas indígenas, assim, que na maioria das vezes esses filmes dizem muito mais sobre quem filma também e como é o olhar dessa pessoa quem filma do que a própria pessoa ou o povo que está ali sendo representado, né? A câmera, mesmo que seja de um telefone celular, pode ser uma arma poderosa nessa disputa de alteridades, o recurso cada vez mais necessário aos povos indígenas para lutar e resistir. O uso da câmera pelas populações indígenas é também um meio para difundir a diversidade cultural, para a própria etnogênese, na importância da manutenção das tradições e do vídeo como grande aliado nesse processo. Caiubi, né? Bem como para o controle sobre a autoimagem, atrelado ao combate às imagens estereotipadas que foram e são construídas por não indígenas. Nesse sentido, a cineasta Mbiá-Guarani Patrícia Ferreira revela o motivo que a levou a usar a câmera e a ser cineasta. Aí que abre aspas, uma fala da Pátria. Para pensar e refletir sobre a nossa própria história e assim quebrar um pouco aquelas coisas ruins que a gente escuta por aí das pessoas ignorantes que falam com seus comentários ou críticas preconceituosas quando a questão é indígena. Uma ideia de que a maioria dos não indígenas tem sobre nós é que o índio é uma coisa só, compartilhando a mesma cultura, as mesmas crenças, a mesma língua, enfim. E aí vem essas frases mais famosas, ainda são e os que não são mais, né? Índios, né? Muita terra para pouco índio, índio verdadeiro, o índio sem roupa, na selva, em plena harmonia com a natureza, o índio autêntico, é o índio de papel da Carta do Caminha. Essa imagem foi congelada na cabeça dessas pessoas. E quando o índio não se enquadra nessa imagem, quando aquele índio que está hoje no meio da cidade, seja para estudar, trabalhar, reivindicar os direitos, ou simplesmente sair da aldeia para comprar as suas necessidades, provoca estranhamento. Aí logo vem essa, este aí já não é mais tão índio, já está civilizado. Muitos políticos, para impedir a demarcação das terras ou simplesmente violar os direitos indígenas, usam esse argumento preconceituoso. Esses aí não são mais índios, já estão usando roupas, óculos, relógios, computador, telefone, televisão, etc. Os ex-índios, né? Complementa a fala da Patrícia e a concepção de Bari com a de Lasmar, quando afirma que o nativo sul-americano foi transfigurado numa categoria genérica vazia, sem existência histórica, sujeita à investida de representações equivocadas e estereotipadas. Há uma continuidade dessas representações que percebem as mulheres indígenas como pessoas carentes, necessitadas de assistência, sem opções e agências próprias. Exercemos nosso olhar positivo, a qual Bell Hooks se refere, o olhar que resiste a essas imagens tão depreciativas da mulher em extremos, ora fetichizada, ora hipersexualizada, ora casta submissa. Que a construção das mulheres indígenas pelo aparato histórico, principalmente não só pela colonização, mas pelos jesuítas, principalmente aqui no sul, né? Isso é uma coisa muito que Patrícia foi que levou ela a fazer cinema, assim. É que a construção imagética dessas mulheres indígenas pelos jesuítas foi uma coisa muito violenta, não tem outra palavra assim para se enquadrar. Tanto que em São Miguel das Missões, né, que é um dos 7 povos das Missões, existia Cotiguaçu, que é a Casa das Mulheres. Foi uma casa criada pelos jesuítas só para abrigar as mulheres que eram loucas ou mulheres que não tinham filhos e não tinham maridos, né? O que eram mulheres loucas? Mulheres como eu, como você, como você. Mulheres que não se deixavam, não é dominar, mas assim, iam contra tudo que os jesuítas queriam de conversão
para os povos, né, do sul, principalmente os Guarani-Mbiá, Inhandé, Kaiowá e tal. E aí, uma das coisas que as mulheres indígenas hoje, Mbiá, Guarani, mais batem na tecla é que o Potiguaçu foi um centro, um lugar onde essas mulheres podiam silenciosamente propagar a cultura delas, ou seja, era um lugar assim específico de total revolução, assim. O cinema das mulheres indígenas contra essas imagens coloca em xeque a posição de liderança tradicionalmente assumida em seus povos, visto que algumas prerrogativas são comumente definidoras do masculino, né, que é o biás masculino, na antropologia chama biás, né. Ainda segundo Sack e Gronholm, o que o próprio domínio masculino e o que é relativo ao âmbito feminino, bem como o que se associa aos espaços públicos e privados, passam a ser questionados pelas novas representações femininas. De acordo com essas ferramentas e como o fato de que as mulheres ocupam diferentes espaços e vivenciam diferentes experiências, estabelece-se uma compreensão do perfil de liderança indígena feminina desejável. Uma liderança que compreenda a inter-relação dentro e fora, público e privado. E a interculturalidade como conceito para apoderar-se de suas reivindicações das tecnologias. De acordo com um texto de Patrícia Ferreira, habita-se múltiplos mundos sem deixar de ser quem é. Quando vem que nós mantemos a nossa cultura, abre aspas, né? Quando vem que nós mantemos a nossa cultura, continuamos com os nossos saberes, espiritualidades, ciências, arte, música, entre outras, nas aldeias, outra ideia surge. As culturas indígenas são atrasadas, nossas culturas não são nossas culturas não são atrasadas, como muita gente pensa. Acho que as pessoas, no entanto, confundem muitas vezes a cultura ocidental, que na estrutura social ocupa uma maior parte, por ser uma maior população em relação às culturas indígenas, dando a falsa impressão de que a cultura branca é superior. Também faço a pergunta: existe ex-português, ex-espanhol, ex-alemão, só por usar coisas que não foram inventadas na própria cultura? Por exemplo, muita gente aqui no Brasil usa algum tipo de roupa, entre outras coisas, que foram inventadas em outros lugares e mesmo assim continuam sendo brasileiros. Então, os não indígenas podem usar coisas produzidas por outros povos, mas nós, indígenas, quando fazemos exatamente igual, usando as mesmas coisas que vocês, deixamos então de ser índios? Quer dizer que nós não temos direito de entrar em contato com outra cultura? E o que é interculturalidade, então? É justamente o resultado da relação entre culturas, da troca que se dá entre elas. A outra ideia também que falam por aí, que é os índios fazem parte do passado. Nós não estamos somente na história. Estamos aqui lutando desde muito antes de 1500 até hoje pelos nossos direitos, para garantir a nossa sobrevivência, garantir o futuro das crianças, e até agora conseguimos muito pouco. Por último, quero dizer aos indígenas que dizem que não considerar a existência do índio na formação de sua identidade. Há 500 anos atrás, não existia aqui o povo chamado brasileiro. Esse povo foi formado nos últimos 5 séculos. Uma subversão notória às ordens impostas pelo tecnicismo ocidental é o modo como os indígenas filmam. O método proposto pelas oficinas audiovisuais, sejam elas variadas, né, tanto vídeo nas aldeias, quanto outras ONGs, ou pontos de cultura, ou pessoas que vão até as aldeias para mostrar algumas oficinas, enfim, passa por um processo de deconstrução das etapas. É uma criação livre, não há argumento inicial, tampouco um roteiro, por exemplo. O cinema processo, conforme Clarice Alvarenga e Cláudia Mesquita, em que é um cinema dilatado, né? O tempo vira a duração do plano, qualquer pessoa pode ser personagem e fabular diante da câmera. Uma maneira inventiva de fazer cinema, onde se aprende fazendo, filmando. Aí a Patrícia questiona, né? Se eu mostrar um filme bonito e coisas bonitas dos Guarani, eu vou mudar a cabeça dos ruralistas? Eu mudo? Como dito, a utilização e redenção da linguagem audiovisual para suas próprias demandas é poder como capacidade e possibilidade de agir e falar, poder também, né, como autoridade, enfim. Expostas, mulheres criadoras de suas autoimagens e autorrepresentações estão agindo por suas próprias demandas, afastando-se da visão estigmatizada e exótica ocidental não indígena através de seus discursos. Elas são sua agência artística e de sua própria cinematografia indígena feminina e de suas narrativas de vida. Sendo assim, também agenciam a própria questão do gênero do feminismo comunitário. O feminismo comunitário é um termo usado pela a Julieta Paredes, que é uma indígena boliviana e faz parte de uma grande rede que pensa o feminismo decolonial e feminismo popular
popular e comunitário na Bolívia e na Abya Yala, né, que é como os povos originários chamam a América Latina, na possibilidade criada de inventar outros termos para essa nova prática da teoria. Partindo da ideia de que a mulher indígena pode inventar suas próprias realidades no modo criativo, como todas as culturas operam, invenção é cultura, segundo Roy Wagner, a forma como as mulheres indígenas percebem e entendem seus direitos sociais, culturais e políticos, adequando-os a seus próprios modos de vida, é criadora dessas práticas contemporâneas. Ainda a agência que elas realizam sobre sua autoimagem, sobre seus próprios filmes, os quais já operam como outra forma de agência, o que torna esse processo uma valorização de quem são para elas mesmas e para as outras culturas. Autoras como Bell Hooks e Simone de Beauvoir afirmam que demandas individuais, por exemplo, aquelas referentes a salários iguais para atrizes de Hollywood, que ganham menos que seus pares, são facilmente respondidas e cooptadas pelo capitalismo. As lutas coletivas são o que verdadeiramente o ameaçam e ameaçam as reproduções das opressões. Assim, elas aproximam-nos de fato da liberdade. Portanto, as demandas coletivas feitas pelas mulheres indígenas importam e podem auxiliar no combate a essas opressões. Um dos meus primeiros questionamentos foi: com qual finalidade e de que modo as mulheres indígenas utilizam o cinema? Essa é uma pergunta para tentar ser respondida por toda uma vida, mas por meio dela levanta algumas hipóteses e outros questionamentos. As mulheres indígenas produzem imagens e desenvolvem capacidades nessa relação simbólica com o mundo para uma estima pessoal e para uma relação social e cultural dentro e fora da aldeia. Elas produzem conhecimento e compartilham com outras pessoas da aldeia não só o processo de realização dessas imagens, mas também o que elas querem mostrar, exibir e difundir para a valorização da própria cultura. A cineasta terapeuta maia Floralba Medrano afirma que o processo fílmico, a realização de imagens, é sanadora, né? Que vem do sanar, de cura, curativa, e utiliza as oficinas audiovisuais que ministra com mulheres indígenas na América Latina como um vetor de conexão entre o espiritual e o corpo. Fazer cinema é também sentir o nosso corpo. Antes das filmagens, entramos em um estado meditativo, sentimos cada parte do nosso corpo, ativamos nosso corpo como aparatos de escuta e recepção. Pensamos nos traumas e os deixamos ir. Temos nosso tempo. Quando começaram a dar oficinas de cinema para nós, exigiam que começássemos a filmar logo cedo, sem pausa, com um ritmo acelerado, sem respiro. Tivemos que conversar e dizer que não íamos nos encaixar nesse tempo. Precisamos de pausa, de descanso, de ativar a conexão entre nós, que estamos filmando, no nosso corpo e a câmera. Precisamos desses processos, pois nossa relação com a câmera não é descolada do nosso sentido. O filme Tramas e Transcendências, que é esse, sobre as violências sexuais que as mulheres de sua etnia sofriam em sua aldeia e como elas trabalhavam coletivamente seus corpos e espíritos para lidar com a vergonha e a culpa, foi quando a Patrícia que me contou desse filme no Fórum Doc 2015, e ela disse que gostou desse filme justamente por se tratar justamente sobre a importância da mulher e da importância dela ter voz e falar. No decorrer de todo o filme, as cenas de violência e dor são transicionadas por imagens de libertação e serenidade. Nessa virada do curta, imagens das mulheres em relação à natureza, plantas, terra e água, pode passar, ficam mais punjantes, derramam na tela. É possível perceber o filme mais iluminado e com planos mais abertos, os personagens aparecem sorrindo. Ao final, a cartela salienta os fios que tramam as vidas dessas mulheres com a ancestralidade e a espiritualidade, dando a tônica da conexão desses corpos com a câmara e o processo curativo que foi ali vivenciado. Assim, acionando o discurso estratégico de decolonização, na verdade, contra as representações monolíticas construídas, as escritas imagéticas das mulheres indígenas sobre si mesmas e as imagens contra-hegemônicas expressam seu pensamento resistente. Elas não repudiam os valores ocidentais, já que acionam e dialogam com alguns desses códigos, neste caso, o audiovisual, o cinema, como recursos estratégicos para capacitação, luta, reconhecimento e conquista. Estamos diante de um cenário animador, com novas produções teóricas e imagéticas realizadas por elas mesmas, mas ainda há muito a ser feito para enfrentar as invisibilidades, opressões, violências e estigmas pelas quais estiverem e ainda estão submetidas. Nessa caminhada, o cinema que elas fazem é um importante aliado para a gente, sobretudo.